Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Hoje é um bate-papo totalmente diferente. Vocês vão observar, até na divisão, nos tempos dos convidados, só tenho um convidado hoje. De propósito. Metade do programa praticamente é com esse convidado. A outra metade nós vamos apresentar um documentário espetacular, vale a pena ver, sobre os 100 anos da Academia Alagoana de Letras. Formidável. Inclusive com vários depoimentos de imortais, nada chato, bom, muito bom. Então eu resolvi pela primeira vez mudar as características do programa nesse sentido. E eu precisava também de mais tempo para o convidado que vai iniciar esse programa diferente de hoje. Quem? Lógico que eu vou dizer, Otávio Lessa, o presidente do Tribunal de Contas de Alagoas. Otávio, como vai? Geraldo, boa tarde, né? Eu estou muito bem e fico satisfeito mais uma vez de estar aqui aproveitando esse seu espaço maravilhoso que sempre você dá oportunidade para nós nos aproximarmos da sociedade. Será que sou eu que dou a oportunidade ou vocês, os convidados, que dão a nós todos, a mim e aos telespectadores, a oportunidade de saber mais, de aprender mais, de conhecer mais em cada ramo de atividade? Sem dúvida alguma que são vocês. É uma parceria. Mas é uma parceria. Sabe o que eu acho? Eu acho que isso é uma necessidade que a gente tem a oportunidade de passar para o nosso público telespectador, porque nem sempre ele sabe de determinadas coisas, nem sempre ele entende. Por exemplo, que eu vou dizer assim, 2015 2016, um mandato, um biênio em que Otávio Lessa foi presidente. 2017, 2019, 2020. 2021, 2022, mais 2 mandatos, mais 2 biênios. Dentro de uma filosofia de fazer acontecer, de querer as coisas, de ter objetivo. Não é aquele cara que sentou na presidência do tribunal e disse, opa, estou como eu quero. Não é nada disso. Então vamos começar. 2015 você tinha alguns objetivos a serem alcançados. Vamos começar a fazer uma retrospectiva. Como você faria? Geraldo, a nossa retrospectiva é no sentido do seguinte, eu acho que 2015, 2016 foi na verdade, um aprendizado e colocado em prática aquilo que eu vinha desde 2002, ou seja, eu entrei no tribunal em 2002 e só fui à presidência em 2015. Então eu tinha um monte de projetos com relação na parte teórica e não tinha oportunidade de botar na prática, né? E conseguimos desenvolver um projeto independente de estar na presidência com relação ao Promoex, ou seja, a escola de contas. As começou lá atrás. Lá atrás. Então, porque nós todos, o tribunal como um todo, mas precisa ter, vamos dizer assim, a disposição de execução, nós conseguimos buscar isso e agradecer a todos os presidentes passados que deram essa oportunidade de a gente traduzir aquilo que a gente tinha como teoria, colocar na prática. E isso foi fundamental, né? A gente começou a implantar uma nova filosofia, mostrando efetivamente essa necessidade da sociedade estar se aproximando cada vez mais do tribunal, entender o que é o tribunal. A Escola de Contas nasceu também da necessidade que nós percebemos que era importante nós trazer todo tipo de ensinamento e de treinamento para aqueles
jurisdicionados, todos os servidores do Estado, com relação a o que seriam as obrigações que eles teriam que cumprir dentro do que a Constituição determina. Então, esse primeiro passo que foi dado lá atrás, em 2015, 2016, na verdade foi uma semente que nós fomos plantando no sentido de conseguir avançar, mesmo com todos sabendo das dificuldades que o Estado tem com relação à parte orçamentária. Mas o apoio daqueles presidentes que passaram, Isnaldo Bulhões, Luiz Eustáquio, Edival Gaia, né, foram determinantes no sentido de uma forma ou de outra, apoiar os projetos que nós tínhamos na cabeça, e a gente começou a plantar aquilo, e graças a Deus ele foi nascendo em 2015, 2016. Houve um afastamento, né, em 17 e 18, por questão de eleição, e foi uma saída nossa, mas os projetos continuaram no sentido de melhorar cada vez mais a imagem do tribunal. Eu queria voltar, inclusive, um pouquinho aí no tempo e no espaço, no princípio de tudo. Vamos falar aquele português claro que ele gosta de ouvir. Qual era a imagem do tribunal junto à sociedade? Eu sei, mas eu gostaria que você falasse. Antes de 2015, 2016. Mas aqui era uma coisa que me incomodava muito, Geraldo. Que era muitos até jornalistas e a própria sociedade usavam um termo pejorativo de tribunal de faz de conta. Isso. E aquilo me incomodava. Então, naquele momento, já foi a proposta de plantar essas sementes, que eu disse, puxa vida, um dia nós vamos ter que a sociedade entenda melhor as atividades do tribunal. Obviamente, ela não tem obrigação de entender tecnicamente claro, as dificuldades, porque eu não alcancei o melhor possível. Claro. Mas cabe ao tribunal, e está cabendo e coube no passado, a obrigação de mostrar para a sociedade, talvez, a não evolução na velocidade que a gente queria. Perfeito. Né? A gente teria que seguir um cronograma dentro da realidade financeira que o Estado tem. Verdade. E o que nossa capacidade técnica nós temos dentro do tribunal. Perfeito. Entendeu? Então a gente tem, na verdade, nós tínhamos, e hoje ainda tem, né, um quadro que você tem os efetivos, eles vêm de antes de 88, né? Então é um quadro que hoje está todo mundo com possibilidade de aposentadoria. De aposentadoria. Né? Então a gente já detectava isso no passado. Então, quando a gente percebeu isso, nós começamos a entender que precisava ter um concurso público, que essas coisas teriam que evoluir por necessidade até jurídica, que tem setores efetivamente que você não pode andar sem ter, vamos dizer assim, as assinaturas correspondentes da responsabilidade do que está acontecendo, que não seja de um funcionário efetivo. Perfeito. Entendeu? E essa necessidade foi... Por exemplo, a de contador. De contador, de engenheiro, que a gente exatamente. tinha essa dificuldade. Graças a Deus agora nós estamos concluindo o resultado do concurso que foi realizado no dia 23 de outubro. O resultado já saiu, está saindo hoje oficialmente pela Fundeps e a UFAL, né, a fundação, e isso nos dá para a gente uma certeza de dever cumprido, ou seja, nós estamos avançando, trazendo agora o corpo técnico de uma modernidade, com esses servidores, 32 servidores que vão entrar no tribunal, trazendo tecnologia nova, fazendo uma mescla com relação a todo o potencial daqueles funcionários mais antigos que entraram antes de 88, que hoje já está com a idade e o direito de aposentadoria, mas unir toda essa experiência com a juventude desses técnicos que estão entrando agora. Bom, eu acho que essa mescla está sendo, e vai ser, né? Ela vai ser o indutor de um patamar já agora para 2023, vamos dizer assim, os frutos vão começar a nascer. Bom, mas vamos voltar a 2015, 2016, quando aquele sonho de se ter um contato maior com a sociedade começou a ser criado
com o sonho de ter uma televisão, de ter um... E aí a gente tem que agradecer a quem primeiramente pediu ao Senado Federal que acontecesse, só não pôde executar. Olha, essa necessidade, como eu já tinha falado anteriormente, dessa aproximação com a sociedade. Isso, exatamente. Então, eu acho que Alagoas, inclusive, é privilegiada com relação a isso, que é o único tribunal do Brasil que tem uma televisão e uma rádio. Então, aberta, sem ter que ser por assinatura. Isso. Então, isso, ela veio lá de trás essa necessidade. E nós conseguimos concluir com a ajuda da TV Senado. Isso. E eu queria agradecer agora, tendo essa oportunidade, ao senador Renan Calheiros, que foi o grande pai dessa criança. Claro. Foi através dele que todo esse conjunto de comunicação nasceu. E nós tivemos a obrigação, e temos, porque sabemos que essa é a necessidade básica do tribunal, é a comunicação com a sociedade. Exatamente. Por isso que quando você puxou lá atrás a imagem que o Tribunal de Contas tinha com relação ao Tribunal de Faz de Contas, graças a Deus, há muitos desses anos, nessas duas gestões, que nós estamos terminando agora em 31 de dezembro, nunca mais eu ouvi nem a imprensa, nem alguém da sociedade chegar perto ou falar Tribunal Faz de Conta. Porque ela teve a oportunidade de saber qual era o verdadeiro papel. Está tendo? Teve não. Que é difícil você pegar todo mundo de uma vez só. Mas nós já pegamos um grande percentual, não é? Então, a gente está alcançando o que a gente já sabia no passado, que era a comunicação que ia nos levar a essa aproximação com a sociedade. Estamos satisfeitos? Não. Ela vai cada dia tem que evoluir mais dessa aproximação mas dá uma satisfação, Geraldo, hoje, de saber que esses comentários pejorativos, ele não prevalece mais na sociedade. É verdade. Hoje existe um entendimento realmente muito mais próximo, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, mesmo sabendo que nós temos que evoluir, mas a sociedade está entendendo que está existindo um patamar de evolução cada ano que passa. Isso é muito importante. Agora, também é preciso deixar bem claro que essa evolução só acontece porque também mudou a mentalidade através de você, das suas presidências, mudou muito a mentalidade interna dentro do tribunal. As pessoas vibram pelo que está acontecendo. A gente sente isso. É uma outra coisa. Você não sente isso? Claro, mas não é sentir, Geraldo. Eu acho que essas coisas só mudam se nós conseguirmos colocar na cabeça das pessoas, tanto dos servidores como da população, que a gente precisa mudar a cultura de visão das coisas. Isso. Analisando não só aquela coisa pontual, mas às vezes a necessidade de como eu chegar naquilo com o que eu tenho na mão. O que tem na mão, perfeitamente. Então, isso é que é mais importante. Essa visão está existindo, mas aí, volto a dizer, graças efetivamente à nossa comunicação. A nossa comunicação do tribunal está conseguindo, através desse exemplo que nós estamos tendo aqui, com todos os conselheiros unidos numa única visão de melhora, de melhor atendimento, de melhor prestação de serviço com relação tanto aos gestores jurisdicionados como à sociedade. Não, e com um negócio muito importante, sabe, que eu acho que foi muito interessante essa conjugação, quando foi criada a parceria com a Atricom, que se criou o jornal Atricom, a gente começou a ter um reconhecimento, e talvez os outros tribunais, eles estejam até pegando como exemplo, hoje você vê muito mais divulgação dos outros tribunais do que se via antigamente. São coisas que você não pode dizer foi por conta disso ou por conta daquilo, de jeito algum. Mas nós podemos dizer que as coisas estão acontecendo, e não só conosco. Nós podemos nos orgulhar que nós fomos o pioneiro. Para que esse avanço que você colocou bem a nível nacional, ele está acontecendo, porque nasceu aqui. A criança nasceu aqui. Então você vê hoje... Vai ter uma posse agora do presidente do Tribunal de Contas da União. Bruno. Eles estão pedindo porque o Tribunal de Contas de Alagoas vai fazer a cobertura. Exatamente. Depois vai formar todos os tribunais. Perfeito. Ou seja, isso é um reconhecimento do que a comunicação do Estado de Alagoas, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, tem muito mais um diferencial do que os outros tribunais. Engraçado, você tocou num ponto que eu acho bastante interessante quando você cita o TCU a chamar para uma cobertura, amanhã vai chamar um e outro.
Não existia essa ligação tão forte hoje entre os órgãos superiores e os tribunais de todo o país. Me parece que a gente ajudou um pouquinho nisso, você não acha? Não parece, não, eu tenho certeza. Mas a gente tem que ter um pouco de modéstia também. Uma modéstia, mas eu tenho a certeza porque... E ele nasceu, Geraldo, lá atrás, quando nós conseguimos o Promoex. Eu estou dizendo exatamente. que eu Claro. gerenciei o de Alagoas. Mas cada estado Café teve... tá bom, hein? Tá ótimo. Tá quentinho. Nós gerenciamos no Brasil como um todo, cada estado fez o seu projeto e foi a União. Naquele momento, cada estado era uma ilha. Então, cada tribunal tinha as suas decisões, não compartilhava, a gente não sabia o avanço, nem como nos aproximarmos. E o Promoex, como era um projeto a nível nacional, obviamente analisando cada estado da forma e da cultura, como eles entendiam que podia avançar, mas o mais importante, é onde foi o plus do Promoex, foi quando o Banco Interamericano de Desenvolvimento obrigou que cada projeto tivesse uma destinação de 30% para a comunicação, mas também não fez de graça isso não. Na época o Ibope era a grande ferramenta de estatística, né? E foi feita essa pergunta, paga inclusive pelo Banco Interamericano, onde os tribunais de contas do Brasil, a sociedade como um todo, só apenas 19% conhecia um pouco e outros quase nada. Mas era 19%. Então, o BID entendeu que se nós nos aproximarmos da sociedade, nós íamos ter um crescimento maior, muito mais eficiência. E foi uma forma inteligente. E, ao mesmo tempo, nós não tínhamos essa visão porque nós éramos ilhas. É verdade. Então, esta força e essa experiência que o BID teve, e essa exigência naquele momento, foi determinante para que hoje nós podemos dizer que hoje nós somos um continente. E vou um pouquinho mais além, que no segundo bloco a gente vai tratar um pouquinho sobre esse assunto, que é o seguinte: em 2015 não existiam ferramentas de parceria, que nós fomos pioneiros também em criar as parcerias, né? Com essas parcerias a gente conseguiu fazer uma unidade. Hoje existe a rede de comunicação dos tribunais de contas, criados para as redes sociais pela Tricom, que não existia antigamente. Verdade. Então, puxa vida, que coisa gostosa. Eu confesso a você que eu fico meio arrepiado aqui, porque que coisa gostosa a gente sentir que esses resultados são produto de vontade férrea de trabalho, de vontade que a gente teve, que você, sobretudo, soube liderar tão bem. Olha, Eu Geraldo, vou pedir licença para você continuar daqui a pouco, logo depois dos comerciais, tá certo? Lembrando a vocês do nosso querido Sebrae, esse Sebrae que é parceiro há tantos anos é parceiro, não é? Então, vamos em frente. Aliás, na próxima semana, nós vamos receber aqui o superintendente do Sebrae, meu querido amigo Marcos Vieira. A gente vai conversar muito e muito com ele. Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos aqui a esse papo super agradável, mas sobretudo muito informativo, do presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, Otávio Lessa. Nós falávamos das administrações dele, ele está encerrando o seu terceiro período agora, onde houve um hiato de 2 anos, e aí ele pôde ter uma reeleição. Muito bem, então nós vínhamos conversando sobre essa evolução do Tribunal de Contas, e falávamos sobre
essa coisa gostosa que se conseguiu, que foi ver que o Brasil todo começa a ficar irmanado dentro de uma ideia de ter a tranquilidade da sociedade aceitar, inclusive com a rede de comunicação dos tribunais de contas, com os congressos, com os simpósios, congressos, seminários que são feitos e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, agora na parte dos simpósios, você que liderou tanto isso, inclusive nós sediamos tanta coisa boa por aqui. Olha, Geraldo, você falou agora realmente do último congresso que nós tivemos no Rio de Janeiro, onde foi coroado exatamente a comunicação. Uhum. Então hoje todos os tribunais, sem exceção, os 33 tribunais, vêm com a certeza que o caminho da comunicação que é o melhor caminho da aproximação nossa com a sociedade e o melhor de tudo, a mudança cultural que está existindo dentro dos tribunais. Com certeza. Os tribunais de contas, hoje eles passaram de vez de estar preocupado só em cumprir o que a lei determina, que a Constituição determina, hoje existe já a cultura e a certeza que o melhor caminho é você trazer e sempre prestigiar os bons gestores. Não tenha dúvida. Então, os bons gestores nós estávamos perdendo pelo excesso de rigidez com relação à apuração das prestações de contas, das prestações dos convênios, quando, na verdade, um erro formal, um erro de burocracia que surgiu, até porque os estados não têm a mesma realidade, claro, entendeu? Principalmente a salarial, é que a gente tem que ter um entendimento melhor. E essa cultura, ela está sendo implantada e está sendo absorvida por todos os tribunais. Até pelos gestores jurisdicionados, que é importante. Claro, porque ele está vendo que o tribunal está evoluindo, ou seja, está sendo parceiro dos gestores. Claro. Essa é a filosofia, sendo parceiro deles, mostrando que a gente precisa treinar os servidores dele, que o tribunal está junto dele. A gente vai cumprir a missão constitucional no último momento, ou seja, aqueles efetivamente que não quiseram, vamos dizer assim, cumprir o que a sociedade do local precisava e não cumpriu com relação à probidade, com relação aos gastos públicos. Essa é a função do tribunal. Graças a Deus e graças a todo o entendimento dos tribunais de contas do Brasil, essa cultura ela pegou feito, eu digo assim, muito feita uma epidemia, feito Covid. É verdade. Graças a Deus, ela está sendo absorvida de uma forma tal, Geraldo, que todos os conselheiros, os ministros do TCU, o Ministério Público dos Tribunais de Contas, o Ministério Público, aqui falando do Estado, o Ministério Público, queria aproveitar esse momento para parabenizar o doutor Márcio, o Procurador-Geral de Justiça, que tem uma pessoa, cara, absorveu isso de uma forma. Nós temos parcerias de programas efetivos que está dando um resultado para a sociedade. Exatamente. De vez de eu crucificar o gestor, é obrigar ele a fazer aquilo que a sociedade está necessitando. Exatamente. Esse é o papel. Ou seja, é um papel preventivo, é um processo de mudança cultural e ele com certeza está avançando porque nós estamos vendo os resultados, né? E eu não tenho dúvida que esse patamar ele só está crescendo porque a comunicação cada vez mais dentro dos tribunais de contas e junto com a comunicação com a sociedade. Se não tiver a parceria da sociedade com relação a essa mudança cultural, a gente não vai a lugar nenhum. É verdade. Agora, você toca num assunto muito interessante, que é essa questão do jurisdicionado. Na hora que ele... Eu me lembro bem que em 2015, quando você brigava tanto por isso, realmente você não encontrava o gestor que entendesse o verdadeiro papel do tribunal. O gestor hoje respeita o tribunal de outra maneira, ele não tem medo do tribunal. Ele quer o auxílio, ele quer a ajuda do tribunal. A AMA é uma grande parceira, Associação dos Municípios Alagoanos, não é? Isso foi uma grande vitória a partir de 2015? Eu não tenho dúvida, também queria aproveitar esse momento para agradecer também ao presidente Hugo. Com certeza. Que é um grande parceiro dessa mudança cultural e desse entendimento. E isso ele está disseminando dentro dos prefeitos dos municípios, mostrando que essa mudança ela é benéfica para todo mundo.
para a sociedade, para a gestão do prefeito, para a AMA como uma associação. Ou seja, é bom para todo mundo. É aquele jogo, Geraldo, que todo mundo sai ganhando. É verdade, é verdade. Entendeu? Verdade. E é isso que a gente fica cada vez mais verificando e tendo a certeza que a gente está num caminho certo. Agora eu queria tocar na menina dos seus olhos. Eu até fico com um pouco de ciúme, fico nada. Ele passou o programa todo falando na comunicação, eu me sinto orgulhoso com isso, muito orgulhoso. Mas tinha graça que não me sentisse. Mas a escola de contas, que sempre foi um sonho seu, a gente vai ver, o público vai ver, todo mundo vai sentir que a escola de contas ganha um aspecto físico que a gente talvez não encontre por aí afora, eu não sei, mas ela vai ter uma sede própria, ela vai ter salas de aula, ela possivelmente chegue à graduação ou pós-graduação em gestão pública. Eu queria que você dissertasse sobre essa vitória, porque ela está ali, chegando ali. Geraldo, infelizmente por problemas financeiros do próprio Estado, nós não conseguimos concluir no dia 30 de outubro, Isso. que era a data prevista, né? Mas não tem problema. Eu acho que a gestão vai ter continuidade. Tenho certeza que quem que seja o presidente, ele vai dar continuidade. Com certeza. A gente tem uma, vamos dizer assim, uma cultura dentro dos próprios conselheiros que esse projeto, esse planejamento estratégico, ele tem que ter continuidade. E, obviamente, que esse sonho que nós pensamos lá atrás, ele está sendo realizado. Por quê? Porque é um prédio que já está levantado, simplesmente o material já está comprado, simplesmente houve uma paralisação por falta de recursos, que a empresa efetivamente tenha as suas responsabilidades com o salário, com os impostos, e teve que dar uma paralisação. Eu queria até abrir um parênteses, deixando claro o seguinte, não foi porque o Estado estivesse com problemas de ordem financeira deixados pelo governador, não é nada disso, é porque é a própria burocracia que está sendo mudada, né? Que teve que se adaptar, né? E você tem determinados momentos que o direcionamento, se você tem cobertor curto, você tem que botar ele onde está fazendo mais frio. Isso. E a gente entendeu isso, entende? Perfeitamente. E graças a Deus, esse entendimento é o que há, essa, vamos dizer, reciprocidade entre o governo e o Tribunal de Contas, ela é perfeita. Então, esse prédio, ele, como você colocou, ele está em fase já de terminar, são 3 andares, nós vamos ter várias salas de aulas, e a proposta principal não é que vai ser só essa, ela vai ser a gestão pública, porque a gente tem a certeza, já foi, vamos dizer assim, detectado com relação a pesquisas, que o que a gente precisa dentro do estado de Alagoas é gestão pública daqueles que estão dirigindo os seus municípios, as suas câmaras, as suas secretarias. Então, o que a gente quer ser o indutor dentro da filosofia que eu te falei, de parceria e mudança cultural, que o tribunal seja o indutor de que essa escola vai dar tudo de si com relação a treinar exaustivamente as pessoas que queiram efetivamente exercer cargos públicos, e essa gestão pública, ela vai com a educação não se faz do dia para a noite. Então a gente entende que ela vai iniciar agora, em 2023, e ela, dentro de pouco tempo, em poucos anos, a gente vai ver uma diferença enorme. Não tenho dúvida. Dos gestores que tem hoje, a capacitação que eles têm, por falta de, às vezes, até dessa escola. Sem dúvida. Né? Não é culpando ninguém, mas essa escola se faz necessária para que possa efetivamente a gente traduzir em ensinamento. Perfeito. E os resultados vão vir para a sociedade. E outra coisa, nós temos que passar para os gestores, de um modo geral, municipais, estaduais, os que forem, que não existe nenhum problema nisso. Não é uma questão de eu já sei tudo. Não é isso. Não precisa ficar preocupado. Eu acho que aprender é uma coisa que... Eu posso falar isso, né? Com a idade que eu tenho, eu posso dizer... Eu aprendo todo dia, gente. A gente tem que aprender todo dia. Geraldo, um grande exemplo, trazendo pro exemplo atual de hoje, né? Eu vi agora, estava em São Paulo, está tendo um curso para os parlamentares que entraram no nível federal, um curso de como eles vão trabalhar. Com certeza. Lá na Câmara Federal e no Senado Federal. Aí você vê uma pessoa que foi, não discutindo posições, mas, por exemplo, como um Moro da vida, que era um juiz, entendeu? Sabe nada do parlamento ou não saberia. Não sabe nada, então eles estão aprendendo, cara. Aprender nunca é demais.
E é o maior patrimônio que eu digo até dentro da minha casa. Não tenha dúvida. Você tem que... O patrimônio que fica na sua cabeça, esse ninguém tira. Não, de jeito Então a algum. gente tem que lutar para que cada vez mais, e você falou muito bem, independente da idade, você cada dia você aprende uma Com coisa nova. certeza, mas não tem, eu estou aprendendo hoje nesse programa, e como estou, você sabe disso, eu estou com você todo dia, mas todo dia eu aprendo. Tenho certeza de que você aprende alguma coisa também. Eu não tenho dúvida. Essa troca de informações, isso é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. E vindo a uma grande filosofia que eu absorvo sempre, é que nós todos somos eternos aprendizes. Sem dúvida alguma. Sem Agora, você vê, demagogia, a nós gente estamos tem que recebendo, aprender todo dia. Estamos recebendo agora 32 concursados que passaram. E eu sei que já existe o projeto, e nisso você não vai abrir mão. Tenho certeza que, seja quem for o novo presidente, também não pode abrir mão, que é de qualificar e capacitá-los para os cargos que vão ocupar. Eles não são obrigados a conhecer. Não, eu queria parabenizar até o conselheiro Rodrigo, que ele já foi formalizado, já está pronto todo tipo de treinamento, junto com o Instituto Rui Barbosa, o nosso conselheiro presidente do Instituto Rui Barbosa, já está colocando à disposição, o Edilberto, colocando à disposição da nossa Escola de Contas, já professores treinados que vêm fazendo isso no Brasil como um todo, para trazer esses profissionais que estão chegando, não tenho dúvida, para que eles, quando eles se sentem na cadeira, que possa exercer a sua atividade para esse concurso que ele foi, vamos dizer, foi classificado e está sendo admitido, ele vá com a certeza que aquele, me parece que é 30 ou 40 dias, mais ou menos, que eles vão ficar treinando dentro da Escola de Contas. Até mais se for preciso. Não, mas o conjunto já dimensionou a quantidade de dias que a gente vai estar pronto para que esses funcionários, esses servidores novos que estão chegando, possam exercer sua atividade já com perfeição, obviamente aprendendo com os servidores mais antigos. Lógico. Vamos dizer assim, a palavra popular, os macetes, como conduzir e tal. Sem dúvida. E eles passando por os mais antigos, como é que a gente podemos avançar com a tecnologia nova, como a gente pode fazer novos cruzamentos de informação a nível federal, a nível estadual, para que a gente possa purificar se aquelas informações são verdadeiras ou não, ou estão com algum equívoco. Então, essa junção ela é perfeita e hoje ela é uma realidade. Vou jogar uma bomba aqui, posso? Pode. Bombinha. Não pode acender. Bombinha, porque você sabe que é um dos meus sonhos também. Quem sabe se agora com essa nova Escola de Contas, com essa filosofia, tudo um determinado canal não vem também para que seja exclusivo de EAD e de divulgação e difusão do ensino da nossa Escola de Contas. Geraldo, eu acho que... Sabe do que eu estou falando? Sei. Quem sabe? Do ensino, ao ensino, principalmente a distância que a gente possa atingir com mais velocidade os servidores. Eu acho que a gente não exatamente criou a parte física da escola e a gente está se qualificando para dizer, olha, agora está o momento certo de a gente receber esse canal para que a gente possa multiplicar esses, vamos dizer assim, esses 100 servidores que estão aqui dentro desse curso, a gente possa atingir 2.000 servidores de uma forma mais rápida, mais sem misturar com a filosofia da TV Cidadã. Exatamente. É uma outra coisa, é uma outra história, é uma história de grandiosidade. E eu vou continuar dizendo, seja quem for o presidente ou a presidente que venha a assumir, a tua filosofia e a tua experiência desses 6 anos não pode ser prescindida por ninguém. Então é muito importante que você continue a passar aquilo que você aprendeu. Não, como eu estava falando, essa evolução cultural, eu tenho a maior tranquilidade, independente de quem seja, porque ela está absorvida por todos os conselheiros. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Independente que seja, a única coisa que vai modificar é a forma de administrar, que cada um tem a sua administração própria. Na verdade, tem a sua administração como entender de executar aquilo que está sendo exigido naquele momento. A personalidade. Mas o projeto, a certeza onde é que a gente quer chegar, a gente sabe. Eu acho que isso está absorvido sem pestanejar. Todos os conselheiros têm a mesma proposta, tanto é que nós estamos cada vez mais avançando, sem nenhum problema, entendendo
que este é o caminho. Obviamente que com a modernidade, as coisas se alterando, legislação muda, quem tiver no momento administrando vai saber operacionalizar Com isso certeza. de forma muito mais Até eficiente. porque ninguém é dono da verdade Ninguém é sozinho, dono da verdade. né? E as coisas mudam com o decorrer Mas do tempo. coletivamente, a verdade chega E o melhor. melhor de tudo, Geraldo, é que essa mudança cultural, ela foi absorvida Muito bem. por todos os nossos conselheiros. Isso é de uma importância fundamental. Não sei se teremos até o fim do ano a oportunidade de fazer outro programa com você, quando você deverá passar o cargo no dia 1º de janeiro. Então eu queria deixar esse minuto final para você dizer o que você quiser para eles e para quem você quiser. Olha, Geraldo, eu queria aproveitar esses minutos finais aí no sentido de agradecer todo o apoio que eu tive agora nos últimos 4 anos de todos os conselheiros, dos servidores, da sociedade, dos jornalistas que fazem a imprensa, sempre mostrando aquilo que é verdadeiro. Essa imprensa eu respeito, essa imprensa eu cada vez mais admiro. E este é um momento vamos dizer assim, de final de ano, que é aquele momento que a gente está com a emoção à flor da pele, e dizer e ficar muito, muito, muito agradecido por todas essas pessoas que colaboraram de uma forma direta ou indireta, mas tenha certeza que todo o empenho e toda a força, ela sempre foi feita em conjunto, ouvindo, às vezes de uma forma que deveria ter, vamos dizer assim, uma maior tranquilidade da minha parte. Às vezes eu me extrapolo com relação à necessidade que eu tenho de que tenha velocidade nas soluções do problema. Então, aquelas pessoas que efetivamente naquele momento houve vamos dizer assim, uma cobrança mais forte com relação a isso, eu acho que a gente tem que pedir desculpa e dizer muito obrigado por tudo. Muito bem, e é com essa palavra que eu passo aos nossos comerciais e volto para me despedir de você logo depois. Não, vamos aos comerciais primeiro, vamos lá. Sebraizinho, vamos lá, Sebrae. Empreendedorismo, subindo cada vez mais. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, pedindo a você que assista, mas assista. Você sabe aquele negócio que a literatura precisa entrar dentro de nós também? Assista esse documentário dos 100 anos da Academia Alagoana de Letras. Assista. Cem anos da Academia Alagoana de Letras é a certeza de que o sonho sonhado pelos literatos de 1919, homens fabulosos da nosso estado de Alagoas, valeu a pena. Foram 10 décadas de muito esforço, de todos que se sucederam, 156 homens e 16 mulheres, que, da melhor forma possível, levaram a literatura, a boa literatura, ao povo alagoano, ao povo do nosso estado. Querer bem, dizia nosso grande poeta Jorge de Lima, é guardar dentro do peito como uma relíquia a figura de alguém. E eu então entrei nessa academia em 2002, convidado pelo Dr. Ibigato Falcão, e então, com a certeza de que todos os seus membros
era uma intenção maravilhosa de fazer a nossa cidade feliz. E aqui em Maceió, em 1 de novembro de 1919, quando então foi fundada a Academia Alagoana de Letras, os grandes membros, naquele tempo da literatura, né, Moreira e Silva, Fernandes Lima, Epaminondas Gracindo, toda aquela turma, se encontravam em barezinhos de Maceió, na Rua do Comércio, na Rua da Boa Vista, o bar da Dona Laura, coisa e tal. Até quando então Moreira e Silva disse, não é possível a gente se encontrar assim em bares para conversar sobre literatura, não. Aí teve a feliz ideia de fundar a Academia Alagoana de Letras. O homem sem as letras, sem seu livro, sem a literatura, não é nada. Isso é o registro que ficamos, de que todos nós ficamos um pouco na história de nossa terra. É através da cultura. E a academia tem um papel importantíssimo nessa área. Ela faz com que nós nos agreguemos e que nós possamos deixar algum material para os que virão honrar sempre a nossa querida academia. Eu diria que a academia, evidentemente, durante esse século de existência, na verdade, ela jamais perdeu o vigor, sempre tendo uma participação efetiva junto à comunidade literária alagoana, e inclusive com presença, ainda nesse século também, de personagens de profunda significação para a cultura brasileira, inclusive com reflexo no exterior, a exemplo do poeta, romancista Ledo Ivo, na verdade, que há pouco nos deixou, mas que, ao nos deixar, com isso também nos deixou um legado extraordinário no campo da literatura por excelência. Nós somos a segunda instituição mais antiga do Estado. A primeira é o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que já fez 160 anos. E ao longo dessa centúria, a academia marcou positivamente o panorama cultural, principalmente com a produção fecunda daqueles que passaram por aqui ao longo desse tempo todo. Foi no dia 1º de novembro de 1919, na Praça Deodoro, no Teatro Deodoro, todos se encontraram ali. Foram 17 presentes e outros levaram a mensagem dos companheiros que não puderam ir e fundaram a Academia de Letras naquele instante, às 13h, era dia 1º de novembro, era dia de Todos os Santos. Todos entusiasmados, fundaram a Academia de Letras e elegeram Moreira e Silva como presidente. Depois, então, todos saíram às 15h e se dirigiram para a igreja da Catedral, todos de gravata borboleta, de sapatos catamaque, chapéu na cabeça, agradecer a Deus a fundação da Academia Alagoana de Letras e assistiram à procissão de Nossa Senhora das Vitórias, que saía às 16h, todos felicíssimos porque saíram da inauguração da instalação da Academia de Letras e foram agradecer a Deus em conjunto, né? E de lá para cá ficou certo que os membros da Academia Alagoana de Letras teriam essa missão de distribuir amor, distribuir conhecimentos, distribuir alegria, distribuir a paz, no caso, aqui no estado de Alagoas, num mundo tão carente disso. Então foi feito essa academia. E de lá para cá, nesses 100 anos que a academia existe, eu encontro, desde que eu entrei aqui, um verdadeiro bálsamo na minha vida.
luto, corro através das salva-vidas, de proteger gente, de tirar dores de muita gente, mas na reunião da academia é um verdadeiro bálsamo. Nós nos encontramos e então trocamos ideias, todos com um objetivo de fazer o nosso próximo feliz. Eu acho que estar viva depois de 100 anos de sua fundação representa para a academia uma grande vitória. Vitória de gerações, porque você sabe que a academia, ela, apesar de ter um nome, ela é feita por pessoas. Então, estas pessoas é que dão a identidade da academia. Saudade, dor que não passa, presença da ausência amada. É tão maior quanto mais intenso for o amor. Para você, Cícero, esses meus escritos, cuja motivação maior foi a nossa feliz convivência. Você será sempre a minha estrela guia. E eu seguirei sempre na certeza que só os que amam conseguem interpretar e seguir as estrelas. No Brasil, num estado como Alagoas, estado modesto, pobre, que consegue que uma academia de letras dure 100 anos, sempre ativa, sempre trabalhando, sempre dando tudo pelo estado de Alagoas, isso é uma glória. Nós estamos vencendo o tempo e tudo que é empecilho. Eu acho que o tempo, 100 anos, foi fundamental para mostrar como ela é importante e cada dia é importante consolidar essa função no Estado para a divulgação de algo que nem sempre é valorizado pelos meios de comunicação de massa, não é? Pelos espaços capitalistas de saber. Então, é essencial que a gente sempre lute para que a palavra literária, a produção cultural seja valorizada pelas novas gerações, que saibam que a gente precisa dessas produções para rever as noções de país, de Estado, de município e de saber. Cada vez mais as mulheres precisam se expandir. Eu acho até que estamos numa fase muito boa. Nós temos inúmeras mulheres que integram a nossa cultura e a nossa academia e toda a literatura da cidade, da terra, do país, e assim, como eu volto a dizer, nacional e internacionalmente, a mulher precisa cada vez mais marcar o seu espaço. Veja, a presença feminina na literatura alagoana, ela é marcante, ela é decisiva para a construção dessa identidade literária e cultural que nós temos. E para a felicidade da academia, as mulheres mais representativas do panorama literário e cultural de Alagoas estão na academia ou estiveram na academia, aquelas que já não estão mais entre nós. Existem várias mulheres que escrevem bem, não é? Mas eu acredito que falta, às vezes, uma motivação para que elas entrem. Eu tenho várias colegas que são críticas literárias, tradutoras do maior quilate, não são romancistas, mas são grandes tradutoras que poderiam, com muita maestria, estarem aqui. Mas há uma série de conjunções, de interesse, de divulgação, que eu acho que na hora certa a gente vai colocando as pessoas. Recentemente entrou Maria Luísa Meli Silva, que é uma
excelente crítica, que trabalhou as letras de Djavan na tese dela belamente, fez uma bela conferência para o Djavan, quando ele veio aqui. Então, eu acho que aos poucos a gente está complementando esse número de mulheres. Sempre gostei da literatura, sempre fiz parte dos grêmios literários do colégio. E quando eu cheguei na universidade, então eu fui estudar Direito. Nós trabalhamos com a palavra, então isso ainda me estimulou muito mais, né? Olha, eu convivi desde cedo com a academia. A minha irmã, Heloísa Marinho de Guzmão Medeiros, foi acadêmica. Então, bem cedo, ela ingressou na Academia Alagoana de Letras. Então, minha admiração e minha experiência com a academia já começaram com a minha irmã. Então, o tempo passou, e depois eu comecei a escrever, publiquei um livro, publiquei o segundo, e aí resolvi me inscrever para a academia. E foi um prazer e uma grande surpresa. Tive o apoio de todos os generosos confrades, e assim estou eu aqui aprendendo com meus confrades e confreiras nessa experiência interessantíssima que é a nossa Academia Alagoana de Letras. Nós somos parte da academia e queremos que ela fique cada vez mais qualitativamente representativa. Coisa mais delicada, não é? Não só representativa, mas que seja uma representação de qualidade, né? Quando eu digo qualitativamente representativa, como eu expliquei anteriormente, eu não abstraio, por exemplo, a importância da cultura popular, né? Que a gente sabe que ela é viva e atuante. Ela tem um lugar. Não é? Ela é uma manifestação rústica, mas de segmentos fundamentais da população, que eu respeito profundamente. E como a academia é uma instituição que tem por objetivo princípio estimular e fomentar a cultura, eu acho que o grande papel da academia está exatamente neste aspecto, o quanto ela tem contribuído para a divulgação e o fomento da cultura alagoana em qualquer dos seus aspectos. Eu acho Alagoas meio madrasta com os seus filhos, né? Você vê que os grandes escritores alagoanos, que são grandes escritores brasileiros, né, tiveram que ir para fora. Aqui não fizeram muito sucesso, né? Mas lá fora se tornaram grandes, enormes, porque, na verdade, é o que o alagoano é. Mas, infelizmente, o reconhecimento dessa grandeza não é uma coisa muito comum. Mas, mesmo assim, nós todos estamos vencendo isso, caminhando, respeitados, né? Produzindo. E, durante a vida da academia, você vê os nomes que nós temos, como Jorge de Lima, o Graciliano Ramos, essa turma toda, e o Ponte Miranda, esse é a grande cabeça, e eu sou o fã número 1 dele. Então, isso aí mostra a nossa pujança. Ele fez a própria paz com lanças de muitas guerras, e seu perfil tem o branco condensado de cores das lutas necessárias. Ele fez sua paz com lanças de tantas guerras que confundiram o silêncio com vazio e olhos fechados com ausências imprevistas. E guerreava sem gritos, atirando punhais de palavras nas paisagens barulhentas. Ele fez sua paz depois de tantas guerras que buscava na calçada o momento de sentar-se,
em uma exaustão silenciosa, fonte fluindo lenta sem tempo de correr. Dedo em riste, sorriso condescendente, estúpido no rosto, disseram-lhe que poetas são assim, meio loucos, meio crianças, e ficou feliz de uma felicidade de crepúsculo em meio tom. É com muita satisfação que nós estamos hoje aqui reunidos para a solenidade que assinala o centenário da Academia Alagoana de Letras. E lembrar justamente isso, 100 anos significa a etapa de um 10º de milênio. E acho que, sem sombra de dúvidas, como dizia Giambattista Vico, depois da constituição da cidade, da caverna para a cidade, a derradeira palavra são as academias. As academias são um projeto de civilização, de irmandade, não de guerra. Ninguém diga a cultura do ódio, porque é uma contradição no adjetivo. Se houver cultura, não pode haver ódio. O que nós precisamos, sim, construir a cultura da paz, e as academias são capazes de realizá-lo na sua capilaridade, na sua profundidade e na sua constância. Eu tenho certeza, senhor presidente, como disse no discurso de posse, quando assumi pela segunda vez a presidência da Academia Brasileira de Letras, de que a cultura é o último bastião da democracia. Muito obrigado a todos. Os municípios alagoanos, como toda Alagoas, ele tem vibrado com essas ações que a Academia Alagoana de Letras tem realizado, envolvendo a todos. É uma forma de mostrar ao mundo que Alagoas não é somente Maceió, que a cultura alagoana não está somente na Academia Alagoana de Letras. Agora, o que é mais importante, existe a certeza de que, para se falar aos ventos, bastam palavras, mas para tocar os corações são necessários atos. E esses atos são, hoje, praticados de forma equitativamente, igualitariamente, por todos os sócios da Academia Alagoana de Letras. A cultura, ela ficou muito elitizada. Essa cultura, ela precisa romper esta barreira. Antigamente, você publicava apenas artigos em jornais. Os jornais eram lidos por poucos. A grande massa não tinha acesso a essa leitura. Mas agora nós temos a internet. Nós podemos usar esta ferramenta para divulgar o nosso trabalho. E é isso que está sendo feito agora. Na atual gestão, é impressionante, está se abrindo para isso. Então, eu acho que a academia ela está pujante, ela está forte, ela está, mais do que forte, ela está fortalecida para enfrentar esses novos tempos que virão. O mundo não será o mesmo, é voz comum. Todos dizem isso depois dessa pandemia. E eu tenho para mim que a nossa academia também não será a mesma. Ela estará mais perto da população, ela estará mais perto do povo. E isso é muito necessário. Apesar de possuir atualmente 17 livros publicados, eu nunca esqueci o primeiro, até porque existe aquele ditado que diz que o primeiro a gente nunca esquece. Foi meu primeiro rebento, meu primeiro esforço, minha primeira alegria literária. E aí, já na apresentação, eu escrevi assim: desde cedo, aprendi a ser a vida um momento, um somatório de momentos que sempre nos levam de volta ao aconchego daqueles que mais amamos. Nossos atos praticados, a cada novo acontecimento ou diferentes experiências, são como pegadas na areia, mas ao contrário daquelas que desaparecem ao serem lavadas pelo singelo bailar das ondas do mar, permanecerão para sempre, tal qual impressões digitais. A qualquer momento
servirão para nos identificar neste mundo atribulado em que vivemos. Eu não estava certo. Muito obrigado a você, meu caro Otávio. Obrigado demais. Existe uma palavra na sua mesa de trabalho que ninguém deve esquecer. Eu, pessoalmente, jamais vou esquecer de dizer a você, amigo, gratidão. Gratidão sempre. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. E até o próximo bate-papo com o Geraldo Câmara. Se Deus quiser, ele mandou dizer que quer. Quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.